Mãe, vovó disse que você vale menos que a empregada, sussurrou meu filho de 7 anos no meu ouvido, enquanto eu servia o peru natalino que havia preparado com tanto carinho. A travessa quase escorregou das minhas mãos. Gelei por completo, sentindo cada palavra como uma punhalada no peito. Gabriel estava ali, com seus olhinhos inocentes, repetindo algo que nem deveria ter escutado. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Meu nome é Evelene, tenho 30 anos, e há 8 longos anos vivo tentando conquistar um lugar que talvez nunca tenha sido meu por direito. Desde que me casei com Patrício aos 22 anos, grávida e completamente apaixonada, sua mãe Marta deixou cristalino que eu jamais seria boa o suficiente para o filho dela. Patrício era médico, formado numa das melhores universidades particulares do país. E eu era apenas uma professora de escola pública que vinha de uma família simples do interior. Naquele dezembro de 2023, como em todos os natais anteriores, nossa casa pequena estava impecável. Havia passado semanas planejando cada detalhe, gastado metade do meu salário de professora em ingredientes caros, passado madrugadas limpando cada cantinho para que tudo ficasse perfeito. A mesa estava posta com a louça que ganhamos de casamento, as velas aromáticas espalhavam um cheiro suave de canela e as luzes pisca-pisca davam um toque mágico ao ambiente. Mas nada disso importava para Marta. Ela chegou pontualmente às 7 da noite, com sua postura altiva e aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Usava um vestido caro, sapatos de marca e carregava uma bolsa que custava mais que 3 meses do meu salário. As cunhadas a acompanhavam, sempre elegantes, sempre me fazendo sentir deslocada na minha própria casa. Eveline, querida, você sabe que na nossa família estamos acostumados com outro padrão, né? Foi a primeira coisa que ela disse ao entrar, olhando de forma crítica para minha decoração natalina. Meu coração apertou, mas sorri e ofereci um drink, tentando ignorar o comentário venenoso. Durante toda a preparação do jantar, enquanto eu corria entre a cozinha e a sala servindo os convidados, Marta fazia questão de sussurrar comentários para as noras que realmente importavam. As esposas dos meus cunhados. Eu ouvia fragmentos de conversas onde meu nome aparecia seguido de risinhos abafados e olhares de piedade. Como sempre, Patrício fingia não perceber nada. Ele conversava animadamente com os irmãos sobre investimentos e viagens internacionais, temas que eu nunca conseguia acompanhar. Era como se eu fosse invisível, presente apenas para servir e limpar, enquanto eles desfrutavam da festa que eu havia organizado com tanto amor. Gabriel circulava pela casa, feliz com a presença da família, alheio às tensões que pairavam no ar. Ele adorava esses encontros, especialmente porque ganhava a atenção dos tios e primos. Eu o observava brincar e tentava me concentrar na alegria dele para não sucumbir ao aperto no peito que crescia a cada comentário ácido da minha sogra. A ceia estava perfeita. O peru dourado, a farofa temperada exatamente como Marta gostava, a salada de batata com maionese caseira, os panetones importados que havia comprado numa loja cara do centro da cidade. Cada prato foi pensado para agradar, cada tempero ajustado para conquistar pelo menos um elogio sincero. Mas quando nos sentamos à mesa, os comentários começaram de novo. Marta criticou discretamente o tempero da farofa, sugeriu que eu deveria ter comprado vinho de uma marca específica e fez questão de contar sobre o Natal na casa da filha de uma amiga dela, onde tudo havia sido simplesmente impecável, de verdade requintado. Eu engolia cada palavra como se fosse vidro moído. Sorria, concordava, prometia que no próximo ano seria diferente. Patrício comia em silêncio, ocasionalmente mudando de assunto quando a tensão ficava mais evidente. As cunhadas trocavam olhares cúmplices, como se fizessem parte de um clube exclusivo do qual eu jamais seria membro. Gabriel, sempre observador, ouvia tudo sem que os adultos percebessem. Ele tinha o hábito de ficar quietinho nos cantos, prestando atenção nas conversas, absorvendo informações que uma criança de 7 anos não deveria processar.
Eu às vezes o via olhando para mim com uma expressão confusa, como se não entendesse por que a vovó falava daquele jeito comigo. Durante a sobremesa, quando eu me levantei para buscar mais um panetone na cozinha, escutei Marta sussurrando para as noras algo sobre como algumas pessoas tentam impressionar, mas não têm classe natural. A frase me atingiu como um soco no estômago. Parei no batente da porta, tentando decidir se voltava ou se fingia que não havia escutado nada. Voltei com o panetone e continuei servindo, como sempre fazia. Como sempre havia feito durante 8 longos anos. Meu sorriso estava começando a doer no rosto, mas eu mantinha a compostura. Afinal, era Natal, e Gabriel estava feliz. Isso era o que importava. Eu tentava me convencer. Foi quando comecei a trinchar o peru para servir as segundas porções que Gabriel se aproximou de mim. Ele havia passado os últimos minutos circulando pela mesa, ouvindo as conversas dos adultos como sempre fazia. Pensei que ele fosse pedir mais refrigerante ou perguntar sobre a sobremesa. Em vez disso, ele se inclinou para o meu ouvido e sussurrou aquelas palavras que fizeram meu mundo desabar. Palavras que uma criança de 7 anos jamais deveria saber, muito menos repetir. Palavras que revelavam o nível de crueldade que eu vinha suportando silenciosamente há quase uma década. Minha mão tremeu segurando a faca de trinchar. O barulho das conversas ao redor da mesa pareceu ficar abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Senti meu rosto esquentar e minha visão ficar embaçada. Era como se toda a humilhação acumulada durante anos tivesse sido condensada naquela frase inocente do meu filho. Gabriel continuou ali ao meu lado, esperando alguma reação, sem entender completamente o peso do que havia repetido. Ele apenas reproduzira o que ouvira, como qualquer criança faria. Mas para mim, aquelas palavras foram como uma revelação cruel sobre o que realmente pensavam de mim todos esses anos. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Não podia desabar ali, na frente de todos, no meio da ceia de Natal que eu havia preparado com tanto carinho. Não podia deixar que Gabriel percebesse o quanto suas palavras haviam me machucado. Ele era apenas uma criança, repetindo algo que não deveria ter escutado. Mas a verdade estava finalmente nua e crua diante de mim. Durante 8 anos, eu havia me esforçado, me humilhado, me diminuído, tentando conquistar um mínimo de respeito. E tudo o que havia conquistado era ser comparada a uma empregada. E ainda assim, considerada inferior. Coloquei delicadamente a mão no ombro do Gabriel e sussurrei que ele fosse brincar na sala, tentando manter a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Ele assentiu e saiu correndo, alheio ao terremoto emocional que havia provocado. Continuei servindo o peru, mas cada movimento era mecânico, automático, enquanto minha mente processava a revelação cruel. A conversa ao redor da mesa seguia normalmente. Marta ria de alguma piada que meu cunhado havia contado. As noras comentavam sobre os planos para o Réveillon, e Patrício discutia com o irmão sobre um investimento em ações. Era como se nada tivesse acontecido. Como se meu mundo não tivesse acabado de desabar com uma frase sussurrada por uma criança inocente. Terminei de servir e me sentei novamente, tentando participar da conversa. Mas as palavras de Gabriel ecoavam constantemente na minha cabeça. Vovó disse que você vale menos que a empregada. Como uma criança de 7 anos conseguiu captar algo tão cruel? E mais importante, há quanto tempo Marta falava essas coisas sobre mim? Olhei para ela do outro lado da mesa. Marta cortava delicadamente seu pedaço de peru, conversando animadamente com a cunhada sobre a decoração natalina da casa de uma amiga milionária. Seu rosto não demonstrava qualquer sinal de constrangimento ou remorso. Era como se humilhar a nora fosse algo tão natural quanto respirar. Lembrei-me dos 8 anos anteriores, de cada Natal, aniversário, almoço de domingo que eu havia organizado tentando conquistar sua aprovação. Quantas vezes ela havia feito comentários similares? Quantas vezes eu havia sido comparada a empregadas, babás ou qualquer outra pessoa que ela considerasse mais adequada para estar perto da família? A primeira vez que conheci Marta foi num almoço na casa dela.
3 meses após descobrir que estava grávida do Gabriel. Patrício estava nervoso, avisando que ela era um pouco exigente e que eu deveria caprichar na apresentação. Comprei um vestido novo com o pouco dinheiro que tinha. Passei a manhã inteira me arrumando e cheguei lá com o coração disparado. Ela me recebeu com um sorriso gelado, me cumprimentou formalmente e durante todo o almoço fez perguntas que pareciam mais um interrogatório policial do que uma conversa familiar. Queria saber sobre minha família, minha formação, meus planos profissionais, sempre com um tom que deixava claro que nenhuma resposta seria boa o suficiente. Quando mencionei que era professora de escola pública, vi seu rosto se fechar completamente. Que interessante, disse ela. Na nossa família, todos têm profissões mais estabelecidas. Patrício tentou intervir, dizendo que educação era fundamental. Mas ela apenas sorriu daquele jeito falso e mudou de assunto. A partir daquele dia, nunca mais houve dúvida sobre o que ela pensava de mim. Eu era a nora problemática, aquela que havia engravidado o filho doutor, que vinha de família simples e trabalhava numa profissão que ela considerava menor. Não importava o quanto eu me esforçasse, eu sempre seria inadequada. Nos primeiros anos de casamento, eu realmente acreditava que conseguiria mudar sua opinião sobre mim. Organizava jantares impecáveis, comprava presentes caros para ela, sempre perguntava sobre sua saúde e seus compromissos sociais. Mentia para minha própria família sobre os gastos excessivos que fazia para impressioná-la. Pegava dinheiro emprestado para comprar vinhos importados que ela apreciava. Mas nada nunca era suficiente. Se eu preparava lasanha, ela dizia que preferia a receita da sogra de uma amiga. Se eu organizava a decoração da casa para uma festa, ela sugeria mudanças que custavam uma fortuna e deixavam tudo mais elegante. Se eu usava um vestido novo, ela elogiava a roupa de alguma cunhada que estava realmente bem vestida. Patrício sempre minimizava esses comentários. Ela é assim mesmo, dizia ele. Não leva para o pessoal. Mas como não levar para o pessoal quando cada palavra dela era uma crítica disfarçada à minha pessoa, à minha origem, à minha inadequação para estar naquela família? O pior eram os presentes. Todo ano, no meu aniversário e no Natal, Marta me dava presentes que eram na verdade críticas veladas. Um curso de etiqueta, para aperfeiçoar seus modos sociais. Um livro sobre decoração para melhorar o gosto pela casa. Um vale-presente numa loja cara, para renovar o guarda-roupa com peças mais adequadas. Eu agradecia com lágrimas nos olhos, fingindo estar emocionada, enquanto por dentro morria um pouco mais. Patrício achava que eram gestos carinhosos da mãe tentando me ajudar a me integrar melhor na família. Ele realmente não percebia, ou fingia não perceber, que cada presente era uma humilhação disfarçada. As comparações eram constantes. A esposa do Rodrigo fez uma especialização em Paris. Ela comentava durante um almoço, referindo-se à cunhada que havia se casado com meu cunhado médico. Que bom para ela, eu respondia, tentando soar interessada. Algumas pessoas sabem valorizar as oportunidades, Marta completava, olhando diretamente para mim. Ou então, a Fernanda organizou uma festa beneficente linda para o hospital, falando sobre a outra cunhada, casada com o cunhado advogado. Ela tem muito talento para eventos sociais. É isso que faz a diferença numa família tradicional como a nossa. Cada comentário era uma alfinetada. Cada elogio às outras noras era uma forma de me fazer sentir inferior. E eu engolia tudo, sorria, concordava, e continuava tentando provar que eu também poderia ser uma nora adequada se me esforçasse o suficiente. Gabriel nasceu num dia chuvoso de março, após 12 horas de trabalho de parto. Patrício estava nervoso, andando de um lado para o outro no corredor da maternidade. Quando finalmente puderam entrar no quarto, eu esperava que Marta demonstrasse alguma emoção ao conhecer o neto. Em vez disso, ela olhou para o bebê e comentou: "Esperamos que ele puxe a inteligência do pai." Até nos momentos mais especiais, ela encontrava uma forma de me diminuir. Quando Gabriel falou as primeiras palavras, ela disse que ele era precoce,
como todos os homens da família. Quando ele aprendeu a andar, ela comentou que ele tinha a elegância natural dos avós paternos. Era como se eu não existisse na equação, como se não tivesse contribuído com nada para a formação daquele menino. Os anos passaram e eu continuei acreditando que um dia as coisas mudariam, que um dia ela me olharia com carinho, me incluiria de verdade nas conversas familiares, pararia de me comparar com outras pessoas. Continuei organizando festas perfeitas, preparando pratos elaborados, sendo sempre prestativa e educada. Mas sentada ali naquela mesa de Natal, depois das palavras do Gabriel, eu finalmente percebi a verdade nua e crua. Nada que eu fizesse jamais seria suficiente. Não importava quantos natais perfeitos eu organizasse, quantas receitas eu aprendesse, quanto dinheiro eu gastasse tentando impressioná-la. Para Marta, eu sempre seria a professora pobre que engravidou do filho doutor. O silêncio ao redor da mesa me trouxe de volta ao presente. Todos haviam terminado de comer e me olhavam esperando que eu recolhesse os pratos, como sempre fazia. Levantei-me automaticamente, começando a empilhar a louça suja, quando Marta fez outro comentário que me atravessou como uma lança. Eveline, querida, você podia pedir para alguém te ajudar com essa louça. Na casa da Fernanda, ela sempre tem ajuda nos jantares especiais. Era a gota d'água. Não apenas eu era comparada constantemente com as outras noras, como agora ela insinuava que eu deveria ter empregada doméstica, sabendo muito bem que meu salário de professora mal cobria as despesas básicas da casa. Era uma humilhação calculada, feita na frente de toda a família, incluindo do meu próprio filho. Olhei para Patrício, esperando que desta vez ele dissesse alguma coisa. Mas ele apenas baixou os olhos e continuou conversando com o irmão sobre um paciente difícil que havia operado na semana anterior. Era como se ele nem tivesse ouvido o comentário da mãe. Como se minha humilhação fosse invisível para ele. Carreguei a pilha de pratos para a cozinha com as pernas trêmulas, sentindo o peso de cada olhar das cunhadas sobre mim. Elas continuavam sentadas, conversando sobre suas empregadas domésticas, suas viagens de férias, seus carros novos, enquanto eu, a anfitriã, limpava sozinha os vestígios da festa que havia custado metade do meu salário. Na cozinha, apoiei as mãos na pia e respirei fundo, tentando conter as lágrimas que teimavam em brotar. 8 anos. 8 longos anos engolindo humilhações, sorrindo quando queria gritar, fingindo que os comentários venenosos não me afetavam. E o pior era saber que Gabriel havia absorvido tudo isso, que uma criança de 7 anos já sabia exatamente qual era a minha posição naquela família. Voltei para a sala com uma bandeja de café, mantendo o sorriso forçado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Marta estava contando sobre o Natal na casa de uma amiga endocrinologista, onde tudo havia sido simplesmente perfeito, com uma decoração de revista e um cardápio assinado por um chefe renomado. Claro que nem todas temos essas condições, ela disse, olhando diretamente para mim enquanto eu servia o café. Mas o importante é fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. A frase soou como um elogio bacalhau, desses que machucam mais que uma ofensa direta. Era o reconhecimento de que eu havia me esforçado, seguido imediatamente pela lembrança de que meu melhor não chegava nem perto do padrão da família. As cunhadas riram baixinho, trocando aqueles olhares cúmplices que eu conhecia tão bem. Fernanda, a esposa do cunhado advogado, comentou que no próximo ano elas poderiam dar algumas diquinhas, para tornar a festa ainda mais especial. Patrícia, casada com o cunhado médico, sugeriu que eu comprasse os panetones numa confeitaria específica que ela frequentava. Todas as sugestões vinham acompanhadas de sorrisos falsos e tons condescendentes, como se estivessem fazendo um favor ao pobre parente pobre da família. Eu agradecia cada conselho, anotava mentalmente cada dica, prometendo implementar tudo no próximo ano, quando sabia que não teria dinheiro nem para metade das sugestões. Gabriel apareceu na sala correndo atrás de um primo, e por um momento o ambiente ficou mais leve. As crianças sempre conseguiam quebrar a atenção dos adultos, pelo menos temporariamente.
Ele se jogou no meu colo, ainda ofegante da brincadeira, e me deu um beijo molhado no rosto. Mamãe, posso comer mais panetone? Perguntou com os olhinhos brilhando. Claro, meu amor, respondi, alisando seus cabelos. Mas só um pedacinho, senão você não vai conseguir dormir. Marta observou a cena e fez um comentário que me gelou o sangue. Gabriel, você tem que tomar cuidado com açúcar. Na nossa família, todos os homens são altos e elegantes. Não queremos que você fique gordinho como algumas pessoas da família da sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os adultos pararam de conversar e ficaram olhando para mim, esperando minha reação. Gabriel não entendeu completamente o comentário, mas percebeu a tensão e se aconchegou mais em mim, como se tentasse me proteger de algo que não conseguia nomear. Minha família. Ela havia atacado minha família. Minha mãe, que havia criado 4 filhos trabalhando como faxineira, que nunca teve recursos para uma alimentação balanceada, que lutou para dar o melhor que podia para os filhos. Meu pai, que trabalhou a vida inteira como pedreiro e desenvolveu diabetes na velhice por causa da alimentação inadequada e do estresse de sustentar a família. Era a primeira vez que Marta atacava diretamente minha origem familiar na frente do Gabriel. Até então, seus comentários eram mais sutis, direcionados apenas aos adultos. Mas agora ela havia cruzado uma linha, usando minha própria família como exemplo negativo para meu filho. A família da mamãe é linda, vovó. Gabriel disse inocentemente, sem entender as camadas de crueldade por trás do comentário. O vovô é forte e a vovó faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Marta riu daquele jeito falso. Claro, querido. Mas agora que você faz parte da nossa família, precisa aprender sobre nossos padrões. Nossos padrões. Como se Gabriel fosse propriedade exclusiva da família paterna. Como se eu fosse apenas um ventre de aluguel que havia carregado um herdeiro para os genes superiores dos avós paternos. Como se minha contribuição para a formação daquele menino fosse irrelevante, ou pior, algo a ser superado e esquecido. Patrício continuava alheio a tudo, ou pelo menos fingia estar. Ele discutia animadamente com o irmão sobre um congresso médico em São Paulo, completamente desconectado das humilhações que sua mulher e filho sofriam a poucos metros de distância. Às vezes eu me perguntava se ele realmente não percebia, ou se havia decidido que era mais fácil ignorar do que confrontar a mãe. A noite seguiu com mais comentários pontiagudos. Marta elogiou o vestido de Fernanda, tão elegante e bem cortado, enquanto olhava de forma crítica para minha roupa simples. Comentou sobre a viagem que Patrícia faria para a Europa. Que bom quando se tem recursos para conhecer o mundo e se culturizar. Falou sobre os presentes caros que as outras noras haviam ganhado dos maridos. Homens que sabem valorizar suas esposas. Cada frase era uma alfinetada indireta. Cada elogio às outras noras vinha acompanhado de um olhar na minha direção, lembrando-me constantemente da minha inadequação. Era como se ela tivesse um radar para encontrar exatamente onde doía mais, e então apertasse o dedo na ferida com precisão cirúrgica. Por volta das 10 da noite, as famílias começaram a se despedir. Abraços carinhosos foram trocados entre Marta e as noras queridas, enquanto eu recebi apenas um aceno frio e um "Obrigada pelo jantar, querida", pronunciado com o mesmo tom que se usa para agradecer a uma garçonete. Depois que todos saíram, comecei a recolher os últimos vestígios da festa. Patrício foi direto para o quarto, alegando que tinha uma cirurgia cedo no dia seguinte. Gabriel também foi dormir, ainda eufórico com a presença da família estendida. E eu fiquei sozinha na cozinha, lavando louça e remoendo cada humilhação da noite. As palavras que Gabriel havia sussurrado no meu ouvido continuavam ecoando na minha cabeça. Vovó disse que você vale menos que a empregada. Ah, quando será que ela havia dito isso? Durante o jantar, enquanto eu servia. Na cozinha, quando eu busquei mais vinho. Ou tinha sido antes, em algum momento, quando pensei que ela estava apenas conversando inocentemente com os netos. Pior ainda, quantas outras coisas ela dizia sobre mim quando eu não estava por perto.
Quantas vezes meu nome havia sido usado como exemplo negativo em conversas com as amigas, com as outras noras, com os familiares? Quantas pessoas conheciam a opinião que ela tinha de mim antes mesmo de me conhecerem pessoalmente? Terminei de lavar a louça às 2 da manhã. A casa estava silenciosa, limpa, organizada novamente. Todos os vestígios da festa haviam sido apagados, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo havia mudado irreversivelmente naquela noite. Sentei-me na mesa da cozinha e olhei ao redor. Aquela casa pequena, simples, que eu havia tentado transformar num ambiente digno da família do meu marido. Cada móvel escolhido pensando na aprovação dela. Cada detalhe da decoração buscando um mínimo de reconhecimento. Tudo em vão. Gabriel havia me dado, sem saber, o maior presente de Natal que eu poderia receber. A verdade. Cruel, dolorosa, mas verdade. Depois de 8 anos tentando conquistar um lugar que nunca seria meu, finalmente eu sabia exatamente o que pensavam de mim. Fui para o quarto e encontrei Patrício dormindo profundamente. Ele parecia tranquilo, sem qualquer sinal de que havia presenciado algum constrangimento durante a noite. Para ele, provavelmente havia sido apenas mais um Natal normal em família. Deitei ao lado dele e fiquei olhando para o teto, repassando mentalmente cada momento da noite. As palavras de Gabriel tinham sido apenas a confirmação do que eu já sabia no fundo do coração. Eu jamais seria aceita naquela família. Não importava quantos sacrifícios eu fizesse, quantas humilhações eu engolisse, quanto do meu dinheiro eu gastasse tentando impressioná-los. Mas pela primeira vez em 8 anos, em vez de tristeza, eu senti algo diferente crescendo dentro de mim. Uma mistura de raiva e determinação que eu não sabia que existia. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais apenas de dor. Eram também de uma lucidez dolorosa que estava começando a tomar forma. O Natal havia terminado, mas alguma coisa dentro de mim estava apenas começando. Os dias seguintes ao Natal passaram numa névoa estranha. Eu funcionava no automático, levava Gabriel para a escola, dava minhas aulas, preparava as refeições, mas minha mente estava constantemente voltada para aquela noite. As palavras que meu filho havia sussurrado no meu ouvido me assombravam durante o dia e me tiravam o sono durante a madrugada. Patrício notou que eu estava mais quieta, mas atribuiu isso ao cansaço pós-festas. "Você se esforçou demais com a ceia", disse ele numa manhã, enquanto tomava café correndo antes de sair para o hospital. "No próximo ano a gente pode pedir comida pronta." A sugestão me pareceu absurda. Depois de 8 anos tentando provar meu valor através de festas perfeitas, ele sugeria que eu desistisse? Que eu confirmasse definitivamente minha inadequação servindo comida de restaurante numa reunião familiar? Não respondi nada, apenas continuei bebendo meu café em silêncio. Gabriel estava mais carinhoso comigo desde aquela noite. Percebi que ele me abraçava mais, ficava mais tempo no meu colo, como se de alguma forma entendesse que havia me machucado com suas palavras inocentes. Várias vezes o peguei me observando com uma expressão preocupada, como se quisesse perguntar algo, mas não soubesse como. Uma semana depois do Natal, Gabriel voltou da escola contando que a professora havia pedido para os alunos falarem sobre como haviam passado as festividades. Ele me relatou animadamente como havia descrito nosso Natal, a comida gostosa que eu havia preparado, a presença da família toda. E então a tia Sofia perguntou por que eu tinha falado que a vovó não gosta da mamãe. Gabriel continuou inocentemente, enquanto eu gelava por dentro. Eu disse que foi porque ela falou que você vale menos que a empregada da tia. Meu coração parou. Sofia era minha cunhada mais nova, irmã do Patrício, que tinha acabado de se formar em psicologia. Ela não havia estado no Natal porque estava viajando com o namorado. Mas aparentemente Gabriel havia contado para ela sobre o episódio. "O que a tia Sofia disse, meu amor?" Perguntei tentando manter a voz calma. "Ela ficou muito brava. Disse que ia conversar com o papai e com a vovó. E perguntou se a vovó sempre fala essas coisas sobre você." Senti um frio na barriga. Sofia sempre foi a mais rebelde da família.
a única que ocasionalmente questionava os comentários mais ácidos da mãe. Mas ela também era a caçula mimada, que podia se dar ao luxo de confrontar Marta sem grandes consequências. Para mim, as regras eram diferentes. Naquela tarde, recebi uma ligação de Sofia. Sua voz estava alterada, carregada de uma indignação que eu reconheci imediatamente. Evelyn, precisamos conversar. O Gabriel me contou algumas coisas. Você pode me encontrar no shopping hoje à noite? Tentei dissuadi-la. Disse que não era necessário, que Gabriel às vezes misturava as coisas. Mas Sofia foi irredutível. Ela sabia que algo estava errado e não iria desistir facilmente. Nos encontramos num café do shopping às 8 da noite. Sofia chegou visivelmente agitada, pediu um café forte e foi direto ao ponto. O que diabos está acontecendo nessa família? Gabriel me contou que minha mãe disse que você vale menos que uma empregada. Isso é verdade? Tentei minimizar, explicar que havia sido um mal-entendido, que Marta às vezes falava sem pensar. Mas Sofia me interrompeu. Evelyn, pare de proteger ela. Eu conheço minha mãe melhor que ninguém. Ela é capaz disso e pior. O que mais ela anda falando sobre você? A pergunta me desarmou completamente. Durante 8 anos, eu havia guardado cada humilhação para mim mesma, fingindo que estava tudo bem, que eram apenas mal-entendidos ocasionais. Mas ali, na frente de Sofia, toda a máscara de resistência desabou. Comecei a chorar e contar tudo. Os comentários constantes sobre minha origem, as comparações com as outras noras, os presentes que eram críticas disfarçadas, a forma como ela me tratava como se eu fosse invisível, ou, pior, um estorvo necessário para ter acesso ao neto. Sofia ouvia em silêncio, e a cada relato sua expressão ficava mais sombria. Quando terminei, ela estava visivelmente furiosa. Isso não pode continuar, disse ela com firmeza. Vou falar com meus irmãos. Eles precisam saber o que está acontecendo. Por favor, não faça isso, implorei. Vai criar um problema maior ainda. Patrício vai ficar dividido entre a mãe e a mulher, e eu não quero colocá-lo nessa situação. Evelyn, você já está nessa situação há 8 anos, e pelo que você me contou, está piorando. Gabriel está começando a absorver essas atitudes. Você quer que seu filho cresça achando normal tratar mulheres dessa forma? A pergunta me acertou como um soco. Era verdade. Gabriel estava crescendo numa casa onde humilhar a mãe era algo tolerado, onde desrespeitar a esposa era considerado normal. Que tipo de homem eu estava criando? Sofia prometeu que conversaria primeiro com Patrício, de forma discreta. Ela disse que precisava entender por que o irmão nunca havia percebido o que estava acontecendo, ou por que fingia não perceber. Voltei para casa naquela noite com um misto de alívio e terror. Por um lado, finalmente alguém da família sabia da verdade. Por outro, eu temia as consequências. Marta não perdoaria facilmente ser confrontada, especialmente por informações que haviam chegado até Sofia através do Gabriel. Na manhã seguinte, Patrício recebeu uma ligação da irmã bem cedo. Eles conversaram por quase 1 hora, e eu podia ouvir o tom de voz dele mudando gradativamente durante a conversa. Quando desligou, ele me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Sofia me contou algumas coisas que Gabriel falou para ela, disse ele, sentando-se ao meu lado na cama. É verdade que minha mãe disse que você vale menos que uma empregada? A pergunta direta me pegou desprevenida. Durante 8 anos, Patrício havia ignorado ou minimizado todos os comentários da mãe. Agora, pela primeira vez, ele estava me pedindo para confirmar algo que havia presenciado pessoalmente. Sim, respondi simplesmente. Ela disse isso durante o jantar de Natal, quando você estava conversando com seus irmãos sobre investimentos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação. Então, para minha surpresa, perguntou: que outras coisas ela já disse sobre você? Era a primeira vez em 8 anos que ele fazia essa pergunta. A primeira vez que demonstrava interesse genuíno em entender o que eu havia sofrido. E pela primeira vez, eu decidi contar tudo. Falei sobre os comentários constantes,
As comparações humilhantes, os presentes que eram críticas disfarçadas, a forma como ela me excluía das conversas familiares. Contei sobre como me sentia um fantasma na minha própria casa durante as visitas dela, como Gabriel estava começando a absorver essas atitudes. Patrício ouvia com uma expressão cada vez mais sombria. Em alguns momentos, ele balançava a cabeça como se estivesse lembrando de situações que havia presenciado, mas não havia registrado conscientemente. "Por que você nunca me contou isso antes?" perguntou ele finalmente. "Por que você nunca perguntou?" Respondi com uma sinceridade dolorosa. "E nas poucas vezes que tentei mencionar algo, você disse que eu estava sendo sensível demais. Que sua mãe era assim mesmo." Ele ficou quieto, provavelmente lembrando das ocasiões em que havia minimizado minhas queixas. Durante anos, eu havia tentado sutilmente chamar sua atenção para o comportamento da mãe, mas ele sempre arrumava uma desculpa ou mudava de assunto. Naquela tarde, Patrício ligou para a mãe e disse que precisavam conversar. Marcaram para o dia seguinte, na casa dela. Ele não me contou o que pretendia falar, mas pela primeira vez em 8 anos, eu senti que talvez ele fosse realmente me defender. A conversa aconteceu num sábado à tarde. Patrício voltou para casa 2 horas depois com o rosto fechado e uma expressão que misturava raiva e decepção. Ele se sentou na sala e ficou em silêncio por vários minutos antes de falar. "Conversei com ela sobre os comentários que tem feito sobre você", disse ele finalmente. Ela não negou. Pior, disse que sempre deixou clara a opinião dela sobre nosso casamento e que não via por que deveria mudar agora. Senti meu coração acelerar. Marta havia confirmado tudo. Depois de 8 anos fingindo que seus comentários eram apenas mal-entendidos ocasionais, ela havia admitido abertamente que me desprezava. "E qual foi sua resposta?" perguntei, temendo ouvir a resposta. "Disse que se ela não consegue respeitar minha esposa, então ela não é bem-vinda na minha casa." Patrício respondeu com uma firmeza que me surpreendeu. "E que se ela continuar fazendo esses comentários, especialmente na frente do Gabriel, eu vou cortar contato." Era a primeira vez em 8 anos que ele me defendia de forma clara e direta. A primeira vez que colocava nossa família nuclear acima dos desejos da mãe. Eu deveria estar feliz, mas a única coisa que sentia era um vazio estranho. Por que havia demorado tanto? Por que foi preciso que Gabriel repetisse uma frase cruel para que ele finalmente enxergasse o que eu vinha sofrendo silenciosamente? Por que minha dor não havia sido suficiente para motivá-lo a agir antes? Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentia aliviada. Finalmente a verdade havia vindo à tona. Finalmente, alguém havia confrontado Marta sobre seu comportamento. Finalmente, eu não estava mais sozinha nessa luta. As semanas seguintes foram tensas e silenciosas. Marta não ligou nem apareceu, e a ausência dela trouxe uma paz estranha para nossa casa. Gabriel perguntou algumas vezes pela vovó, mas quando eu explicava que ela estava ocupada, ele aceitava naturalmente e seguia com suas brincadeiras. Patrício parecia dividido entre o alívio e a culpa. Várias vezes o peguei olhando para o telefone, como se quisesse ligar para a mãe, mas depois desistia. Era óbvio que ele estava lutando internamente entre a lealdade familiar que havia cultivado durante toda a vida e a consciência de que eu havia sido injustiçada durante anos. No final de janeiro, recebemos a ligação que eu estava esperando, mas não da forma como imaginava. Era Sofia, e sua voz estava trêmula de nervosismo. "Eveline, preciso contar uma coisa para vocês. Mamãe ligou chorando há pouco. Ela disse que está arrependida e quer pedir desculpas." Meu primeiro impulso foi de desconfiança. Depois de 8 anos de humilhações constantes, era difícil acreditar que Marta realmente se arrependera. Mais provável era que ela estivesse tentando uma nova estratégia para reconquistar o acesso ao filho e ao neto. "Ela quer vir aqui em casa conversar comigo e com Patrício", Sofia continuou. "Disse que reconhece que exagerou e que quer fazer as pazes." Patrício, que havia escutado a conversa no viva voz, suspirou profundamente. Eu podia ver o conflito em seus olhos. Por um lado, ele queria acreditar que a mãe havia realmente mudado. Por outro,
sabia que eu não confiaria facilmente em qualquer promessa que ela fizesse. O que você acha? Ele me perguntou depois que Sofia desligou. Acho que ela quer voltar a ter acesso ao Gabriel, respondi com sinceridade. E sabe que precisa passar por mim para isso. Mas concordei com o encontro. Não porque acreditasse numa mudança genuína de Marta, mas porque queria olhar nos olhos dela e ouvir pessoalmente qualquer coisa que ela tivesse a dizer. Depois de 8 anos sendo humilhada em silêncio, eu merecia pelo menos isso. Marta chegou numa terça-feira à noite, acompanhada de Sofia. Ela estava diferente, menos arrogante, quase tímida. Usava roupas simples e não carregava aquela postura altiva que eu conhecia tão bem. Cumprimentou-me formalmente e se sentou na sala com as mãos nervosas no colo. Evelyn, eu vim aqui para me desculpar, ela começou, e sua voz era mais baixa que o normal. Conversei muito com Sofia nas últimas semanas, e ela me fez perceber que eu tratei você de forma injusta durante todos esses anos. Permaneci em silêncio, apenas observando. Patrício estava sentado ao meu lado, também esperando para ver onde aquela conversa levaria. Sei que você se esforçou muito para agradar nossa família, ela continuou. Os natais sempre foram lindos, a comida sempre esteve perfeita, você sempre foi educada e prestativa. Eu não soube reconhecer isso. As palavras soavam ensaiadas, como se ela tivesse praticado o discurso várias vezes antes de vir. Mas havia algo em sua expressão que parecia genuíno, uma vulnerabilidade que eu nunca havia visto antes. Por quê? Perguntei simplesmente. Por que você me tratou daquele jeito durante 8 anos? Marta ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente respondeu, sua voz estava carregada de uma tristeza que me surpreendeu. Porque eu tinha medo de perder meu filho, disse ela. Quando Patrício se casou com você, eu pensei que vocês iriam se mudar para longe, que eu perderia o acesso a ele e ao meu neto. Então eu tentei marcar território, mostrar que eu ainda era importante na vida dele. Era uma explicação que fazia sentido, mas que não justificava anos de crueldade calculada. Medo de perder o filho não era motivo para destruir sistematicamente a autoestima da nora. E a única forma que você encontrou de fazer isso foi me humilhando? Questionei, sentindo uma raiva antiga subindo pela garganta. Não foi consciente, ela respondeu rapidamente. Eu não planejava os comentários. Eles simplesmente saíam quando eu me sentia ameaçada ou insegura. Sofia interveio suavemente. Mamãe, você lembra que conversamos sobre assumir a responsabilidade total pelos seus atos? Não é sobre intenção, é sobre impacto. Marta assentiu e olhou diretamente para mim. Você está certa. Não importa qual era a minha motivação. O que importa é que eu te machuquei durante anos, que fiz você se sentir inadequada na sua própria família, que disse coisas cruéis na frente do meu neto. E eu peço perdão. Havia algo naquele pedido de desculpas que me tocou, mas ao mesmo tempo me deixou ainda mais furiosa. Se ela sabia exatamente o que havia feito de errado, se conseguia enumerar cada forma de crueldade que havia empregado, então seus atos realmente tinham sido intencionais. Não eram explosões de insegurança, eram escolhas conscientes de machucar. E o que você pretende fazer agora? Perguntei. Como você pretende consertar 8 anos de humilhação? Eu gostaria de tentar recomeçar, ela disse. Se você me der uma chance, eu prometo que vou tratar você com o respeito que você merece. Vou parar com os comentários, vou incluir você nas conversas, vou reconhecer o lugar que você tem nesta família. Patrício me olhou esperançoso. Eu podia ver que ele queria desesperadamente acreditar que aquela reconciliação era possível, que poderíamos voltar a ser uma família harmoniosa. Sofia também parecia otimista, como se acreditasse genuinamente que a mãe havia mudado. Mas eu sabia que algumas palavras não podem ser desfeitas. Algumas humilhações deixam cicatrizes permanentes. 8 anos de crueldade sistemática não se apagam com um pedido de desculpas, por mais sincero que pareça. Eu aceito suas desculpas, disse finalmente. Mas aceitar desculpas não significa esquecer o que aconteceu.
E não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Marta pareceu aliviada, como se apenas ter suas desculpas aceitas já fosse uma vitória. Mas eu continuei. Se você quiser fazer parte da vida do Gabriel, você vai ter que provar que mudou, não com palavras, mas com ações. E na primeira vez que você me desrespeitar novamente, na primeira vez que você fizer algum comentário inapropriado, isso acaba definitivamente. Ela concordou com tudo, prometeu que seria diferente, disse que estava genuinamente arrependida. Depois que ela e Sofia foram embora, Patrício me abraçou e disse que estava orgulhoso de como eu havia lidado com a situação. Acho que ela realmente mudou, ele disse. Sofia conversou muito com ela. Explicou como o comportamento dela era tóxico. Acho que ela finalmente entendeu. Eu não respondi nada, apenas me aninhei no abraço dele. Queria acreditar que Marta havia mudado. Queria acreditar que poderíamos ter uma família harmoniosa a partir daquele momento. Mas uma parte de mim permanecia cética, esperando pelo primeiro sinal de que a velha Marta estava apenas escondida atrás de uma máscara temporária de arrependimento. As semanas seguintes foram diferentes. Marta ligava ocasionalmente para perguntar como estávamos, sempre educada, sempre respeitosa. Quando veio jantar conosco pela primeira vez após o pedido de desculpas, ela elogiou sinceramente minha comida, ajudou a lavar a louça e conversou comigo sobre meu trabalho como professora sem qualquer tom condescendente. Gabriel ficou confuso com a mudança. Ele percebeu que a vovó estava diferente, mais carinhosa comigo, mas não entendia completamente o que havia acontecido. Numa conversa que tivemos antes de dormir, ele me perguntou se a vovó ainda achava que eu valia menos que uma empregada. Não, meu amor, respondi, alisando seus cabelos. A vovó entendeu que falou uma coisa feia e pediu desculpas. Às vezes os adultos falam coisas que não deveriam falar. E você perdoou ela? Ele perguntou com aquela inocência brutal das crianças. Perdoar é complicado, expliquei. Eu aceitei as desculpas dela, mas algumas palavras ficam marcadas na nossa memória para sempre. O importante é que agora ela prometeu ser mais carinhosa comigo. Gabriel pareceu satisfeito com a explicação e adormeceu tranquilo. Mas eu fiquei acordada pensando na pergunta dele. Havia realmente perdoado Marta? Ou apenas havia decidido dar uma chance para que ela provasse que poderia ser diferente? A resposta veio algumas semanas depois, durante um almoço de domingo em nossa casa. Marta estava se comportando exemplarmente, conversando comigo sobre um livro que eu estava lendo, elogiando a organização da casa, tratando-me como uma igual pela primeira vez em 8 anos. Mas então, por um breve momento, quando ela pensou que eu não estava ouvindo, a ouvi sussurrando para uma das cunhadas. Pelo menos agora ela está se esforçando mais com a aparência. Foi apenas uma frase, quase inaudível, mas suficiente para me mostrar que por baixo da máscara educada, a velha Marta ainda estava lá. Ela podia controlar seu comportamento por um tempo, mas sua opinião fundamental sobre mim não havia mudado. Naquele momento tomei uma decisão. Não confrontaria ela novamente. Não criaria mais drama familiar. Mas também não me iludiria achando que uma reconciliação verdadeira era possível. Aceitaria sua presença educada em nossas vidas, mas sempre manteria uma distância emocional segura. Porque eu havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que algumas pessoas nunca mudam realmente. Elas apenas aprendem a esconder melhor quem realmente são. O primeiro sinal de que algo estava errado com Marta apareceu no Natal seguinte, exatamente 1 ano após o episódio que havia mudado tudo. Ela chegou à nossa casa com a mesma educação forçada que vinha mantendo desde o pedido de desculpas, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma confusão sutil que eu reconheci imediatamente. Durante o jantar, ela me chamou de Fernanda 2 vezes, confundindo-me com a cunhada. Quando Patrício corrigiu gentilmente, ela pareceu genuinamente surpresa, como se não entendesse o erro. Mais tarde, ela esqueceu onde havia colocado a bolsa e ficou visivelmente angustiada procurando por todos os cantos da casa. Ela está ficando esquecida, comentei com Patrício depois que ela foi embora. Notou como ela confundiu os nomes hoje? Ele minimizou.
Disse que estava apenas cansada, que talvez fosse estresse ou idade. Mas eu sabia que era algo mais sério. Havia uma qualidade diferente naqueles esquecimentos, uma desconexão que me preocupou. Nos meses seguintes, os sinais se tornaram mais evidentes. Marta começou a repetir as mesmas histórias várias vezes durante uma conversa, esquecia compromissos importantes e, em algumas ocasiões, ligava para Patrício perguntando onde ele estava, mesmo quando havia acabado de vê-lo. Sofia foi a primeira a verbalizar o que todos estávamos pensando. Mamãe precisa fazer uma avaliação médica. Esses esquecimentos não são normais. Patrício resistiu à ideia inicialmente. Era difícil aceitar que a mãe forte e controladora que ele conhecera a vida inteira estava perdendo lentamente suas faculdades mentais. Mas quando Marta se perdeu no próprio bairro voltando do supermercado, ele não teve mais escolha. O diagnóstico veio como um choque, mesmo sendo esperado. Demência precoce, provavelmente Alzheimer. Marta tinha apenas 65 anos, mas a doença estava progredindo rapidamente. O médico explicou que ela perderia gradualmente a capacidade de cuidar de si mesma, que eventualmente não reconheceria mais a família. A ironia da situação não passou despercebida por mim. A mulher que havia passado anos dizendo palavras cruéis estava perdendo lentamente a capacidade de falar. A pessoa que havia usado a memória como arma para relembrar constantemente minhas inadequações estava esquecendo tudo. No início, os momentos de lucidez ainda eram frequentes. Marta às vezes se dava conta do que estava acontecendo com ela e ficava desesperada. Em uma dessas ocasiões, ela me ligou chorando. "Eveline, eu estou com medo", disse ela com uma vulnerabilidade que jamais havia demonstrado antes. "Estou esquecendo tudo. Às vezes não lembro nem do nome do Gabriel." Foi um momento estranho para mim. Por anos, eu havia sonhado com o dia em que ela demonstraria vulnerabilidade, em que pediria minha ajuda. Mas agora que estava acontecendo, eu sentia apenas uma tristeza profunda. "Você quer que eu vá aí?" Ofereci, surpreendendo a mim mesma. "Você faria isso?" Ela perguntou, e pela primeira vez em nossa relação, sua voz carregava gratidão genuína. Passei aquela tarde com ela, organizando seus medicamentos, ajudando-a a etiquetar gavetas e armários para que pudesse se orientar melhor. Durante aquelas horas, ela foi mais carinhosa comigo do que havia sido em 8 anos de convivência. Mas eu sabia que não era porque havia mudado. Era porque estava perdendo a capacidade de manter suas máscaras e defesas. Conforme os meses passaram, Marta foi se deteriorando rapidamente. Ela esquecia onde morava, não reconhecia vizinhos antigos e frequentemente confundia a realidade com memórias distorcidas. Em algumas ocasiões, ela me tratava como uma estranha. Em outras, era excessivamente carinhosa, como se eu fosse uma filha há muito perdida. A família decidiu que ela precisaria de cuidados especializados. Patrício e os irmãos encontraram uma clínica particular cara, com enfermeiros 24 horas e tratamento especializado para demência. Era o melhor que o dinheiro podia comprar, mas nada podia comprar de volta a pessoa que ela havia sido. O dia em que a internamos foi devastador para todos. Marta estava num dos seus dias ruins, confusa e assustada. Não entendia por que estávamos deixando-a naquele lugar estranho. Chorou como uma criança quando nos despedimos, implorando para ir para casa. Gabriel, agora com 9 anos, ficou muito abalado. Ele não entendia completamente a doença, apenas sabia que a vovó estava esquecendo das coisas e que não podia mais morar sozinha. Numa conversa que tivemos após a internação, ele me fez uma pergunta que me partiu o coração. "Mamãe, a vovó vai esquecer das coisas ruins que ela disse para você?" A pergunta me surpreendeu pela maturidade emocional que demonstrava. Gabriel havia entendido, mesmo sendo criança, que havia tensão entre mim e a avó, e agora queria saber se a doença apagaria também as mágoas. "Provavelmente vai, meu amor", respondi com honestidade, mas as pessoas que ouviram essas palavras vão lembrar para sempre. Nos primeiros meses na clínica, ainda recebíamos visitas regulares. Patrício ia 2 vezes por semana,
Sofia passou um período visitando diariamente e eu acompanhava ocasionalmente com Gabriel. Mas conforme Marta foi perdendo a capacidade de nos reconhecer, as visitas se tornaram cada vez mais espaçadas. Era doloroso ver uma pessoa tão forte e controladora reduzida àquele estado de confusão constante. Marta, que sempre havia se preocupado obsessivamente com aparências, agora precisava de ajuda para se vestir. Ela, que havia passado a vida criticando os outros, não conseguia mais formar frases coerentes. Gabriel fez sua última visita quando Marta ainda o reconhecia ocasionalmente. Ela o olhou com carinho e disse: "Você parece com o Patrício quando era pequeno." Depois perguntou onde estava a mãe dele, se referindo a mim, como se eu fosse uma pessoa que ela havia conhecido há muito tempo, mas não conseguia localizar na memória. Foi nesse dia que decidi parar de visitar. Não por raiva ou ressentimento, mas porque não fazia sentido prolongar uma relação que já havia se dissolvido na névoa da doença. A Marta que havia me humilhado durante anos não existia mais. E a pessoa que restara era apenas uma sombra confusa que merecia piedade, não confronto. Os cunhados também foram gradualmente espaçando as visitas. Sofia tentou manter contato regular por mais tempo, mas eventualmente também se afastou. Era simplesmente devastador demais continuar visitando alguém que não os reconhecia mais. Patrício foi o último a desistir das visitas regulares. Por quase 2 anos, ele manteve a rotina de ir à clínica 2 vezes por semana, mesmo quando ela já não sabia mais quem ele era. Até que num dia, depois de uma visita particularmente difícil, onde ela o confundiu com um enfermeiro estranho, ele voltou para casa e disse que não conseguia mais. "Ela se foi", disse ele chorando no meu colo. "A pessoa que era minha mãe simplesmente não existe mais." Agora, 2 anos depois da internação, Marta vive numa realidade própria, povoada por memórias distorcidas e pessoas que sua mente criou. Segundo os relatórios médicos que ainda recebemos mensalmente, ela passa os dias olhando pela janela, ocasionalmente conversando com enfermeiros sobre filhos e netos que sua memória construiu de forma fantasiosa. Gabriel, que agora tem 10 anos, às vezes pergunta pela vovó. Quando isso acontece, eu explico que ela está num lugar onde pessoas cuidam dela porque ela ficou doente da memória. Ele aceita a explicação naturalmente, como as crianças fazem, e raramente insiste no assunto. As palavras ruins que saem da nossa boca voltam como maldição, meu amor. Eu disse para ele numa dessas ocasiões. Vovó está aprendendo isso sozinha. Foi uma resposta cruel, talvez. Mas era a única forma que encontrei de transformar toda aquela dor em uma lição para meu filho. Queria que ele entendesse que nossas palavras têm consequências, que a crueldade deixa marcas que podem durar para sempre. Às vezes, quando passo de carro em frente à clínica, vejo uma figura solitária sentada perto da janela do 2º andar. Sei que é ela, embora não consiga mais distinguir suas feições à distância. Ela está lá, esquecida pelo mundo que um dia julgou com tanta severidade, cuidada por profissionais que são pagos para demonstrar a compaixão que a família não consegue mais sentir. Não sinto alegria por sua condição, mas também não sinto tristeza. O que sinto é uma espécie de paz estranha, como se o universo tivesse finalmente equilibrado uma conta que estava aberta há muito tempo. Marta passou anos usando palavras como armas, e agora perdeu para sempre a capacidade de ferir alguém com elas. Hoje, quando organizo festas familiares em nossa casa, elas são verdadeiramente alegres. Gabriel convida amigos, Patrício ajuda na cozinha, e eu cozinho porque gosto, não porque preciso provar meu valor para ninguém. Sofia às vezes aparece com o namorado e conversamos como amigas, sem a tensão que sempre pairava quando Marta estava presente. A ausência dela criou um espaço que não sabíamos que precisávamos. As conversas fluem naturalmente, as risadas são genuínas, e ninguém precisa andar na ponta dos pés temendo um comentário cortante. Gabriel cresceu nesses últimos anos sem presenciar mais humilhações, sem absorver a normalização do desrespeito. Patrício mudou também. Ele se tornou mais presente, mais atento aos meus sentimentos, como se a ausência da mãe tivesse liberado uma parte dele que estava sempre dividida entre 2 lealdades.
Às vezes, tarde da noite, ele me pede desculpas pelos anos em que não me defendeu. Eu aceito suas desculpas, mas também entendo que ele estava preso numa dinâmica familiar tóxica que durou décadas. As outras cunhadas raramente aparecem agora. Sem Marta para orquestrar os encontros familiares e manter a hierarquia rígida entre as noras, elas se afastaram naturalmente. Descobrimos que nossa amizade era mais baseada na obrigação do que em afinidade real. E isso está bem assim. Aprendi que nem toda família precisa ser grande para ser completa. Nossa família nuclear, eu, Patrício e Gabriel, é suficiente. Temos Sofia quando quer estar presente, e isso basta. Não precisamos de aprovação externa, não precisamos provar nosso valor através de festas perfeitas ou comportamentos irrepreensíveis. Gabriel está crescendo numa casa onde respeito mútuo é a norma, não a exceção. Ele vê o pai ajudando nas tarefas domésticas, vê conversas sendo resolvidas com diálogo em vez de humilhação silenciosa. Espero que isso o transforme num homem melhor do que poderia ter sido se tivesse continuado absorvendo os padrões tóxicos que Marta representava. Há algumas semanas, Gabriel me fez uma pergunta que me mostrou como ele processou toda essa experiência. Mamãe, por que algumas pessoas são más com outras pessoas? Às vezes, respondi, as pessoas são más porque estão machucadas por dentro. Mas isso não justifica machucar os outros. E quando alguém escolhe ser cruel, essas escolhas sempre voltam de alguma forma. Ele pensou por um momento e então disse: a vovó ficou sozinha porque foi má com você? A pergunta me surpreendeu pela clareza com que ele havia conectado causa e consequência. Não exatamente, expliquei. A vovó ficou doente. Mas é verdade que quando somos cruéis com as pessoas, elas se afastam de nós. E quando precisamos de carinho, às vezes não há mais ninguém por perto. Foi uma conversa madura para uma criança de 10 anos, mas Gabriel sempre foi observador. Ele havia visto toda a dinâmica familiar se desenrolar. Havia sido testemunha tanto da crueldade quanto das consequências. Agora estava processando as lições que essa experiência havia ensinado. Na semana passada, passei em frente à clínica novamente. A figura na janela ainda estava lá, mas dessa vez parei o carro e a observei por alguns minutos. Marta estava sentada numa cadeira, olhando para fora com uma expressão vazia. Não havia reconhecimento em seus olhos. Não havia a inteligência afiada que um dia usara para ferir. Havia apenas uma mulher idosa, perdida em sua própria mente, completamente dependente da bondade de estranhos. Pensei em entrar, em visitá-la uma última vez. Mas para quê? A pessoa que estava naquela cadeira não era mais a sogra que havia me humilhado durante anos. Era apenas uma sombra, uma casca vazia do que um dia foi uma personalidade poderosa e cruel. Em vez disso, fiquei no carro e refleti sobre os caminhos que a vida toma. Marta havia escolhido a crueldade como forma de exercer poder, e agora estava completamente sem poder. Ela havia usado palavras como armas, e agora não conseguia mais formar frases coerentes. Havia desprezado pessoas que considerava inferiores, e agora dependia totalmente dessas mesmas pessoas para sobreviver. Não era vingança. Era apenas o curso natural das coisas. As escolhas que fazemos ecoam através dos anos, moldando não apenas nossos relacionamentos, mas nossa própria realidade. Marta havia construído um mundo baseado em hierarquias cruéis e desprezo pelos outros, e agora habitava sozinha esse mundo que criara. Dirigi para casa pensando em como minha própria vida havia mudado. Aos 32 anos, eu finalmente me sentia valorizada na minha própria família. Meu casamento estava mais forte do que nunca. Meu filho estava crescendo em um ambiente saudável. E eu havia aprendido a estabelecer limites claros com pessoas tóxicas. A experiência com Marta me ensinou que não podemos controlar como os outros nos tratam, mas podemos controlar quanto tempo permitimos que esse tratamento continue. Levei 8 anos para aprender essa lição, mas finalmente a aprendi. Quando cheguei em casa, Gabriel estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, e Patrício estava preparando o jantar. Era uma cena simples, cotidiana, mas perfeita na sua normalidade.
Não havia tensão no ar. Não havia ninguém andando na ponta dos pés. Não havia comentários venenosos disfarçados de preocupação. Como foi seu dia, amor? Patrício perguntou, me dando um beijo no rosto. Foi bom, respondi. E era verdade. Meus dias eram bons agora. Simples, tranquilos, preenchidos com pessoas que me amavam e respeitavam genuinamente. Gabriel olhou para cima do dever e sorriu. Mamãe, posso convidar o João para jantar amanhã? Claro, meu amor, respondi, bagunçando seus cabelos. Vou fazer aquela lasanha que vocês gostam. Era isso. Vida simples, amor genuíno, respeito mútuo. Tudo o que eu havia tentado conquistar durante anos através de festas perfeitas e submissão silenciosa, eu havia encontrado naturalmente quando parei de tentar agradar pessoas que nunca me valorizariam. Às vezes, a maior vingança é simplesmente viver bem. E às vezes, a justiça mais perfeita é deixar que as consequências naturais de nossas escolhas sigam seu curso sem nossa interferência. Marta escolheu a crueldade e colheu solidão. Eu escolhi dignidade e colhi paz.